Ei, pare tudo! Bem-vindo ao canal Jornada da Mente Criativa. Um menino que colecionava besouros e ninhos nos campos de Zundert. Aos 27 anos, ele explode como um gênio, deixando um legado de 10 anos de arte febril. Van Gogh não nasceu pronto. Ele se esculpiu com lápis e uma coragem implacável. O segredo da sua moldura mágica será revelado agora. Em 3, 2, 1, mergulhe. 30 de março de 1853. Zundert, Holanda. Vincent nasce exatamente um ano após seu irmão morto, que tinha o mesmo nome. Imagine crescer visitando esse túmulo todos os dias. Que peso! Ele colecionava insetos, ninhos e plantas com uma paixão quase louca. Aos 11 anos, ele já desenhava flores com perfeição botânica, como vemos na sua primeira carta ao irmão Theo, em 1864. Seu pai, um pastor, pregava a ordem enquanto sua mãe amava a natureza. Vincent era um menino único, introspectivo. Foi até mudado de escola por causa do seu comportamento original. Curiosidade: seus amados ninhos de pássaros podem ter inspirado os redemoinhos de suas futuras obras-primas. Mas e se eu te dissesse que aos 16 anos ele virou um vendedor de arte? Em 1872, seu tio Saint o coloca para trabalhar na galeria de arte em Haia. Ele vendia obras de mestres, mas algo o incomodava. Falta alma, ele dizia. Em 1880, aos 27 anos, ele escreve a Theo na carta 136. O desenho é a minha salvação. Theo então envia os materiais, e assim ele se torna um autodidata. Usava lápis de carpinteiro e uma pena de junco que ele mesmo cortava no campo, com a ponta dividida para criar traços finos ou grossos. Uma análise do Museu Van Gogh, em 2020, revelou que ele usava tinta ferrogálica, a mesma dos cadernos de anotações, que escurece com o tempo. E aqui vem a invenção bombástica: a moldura de perspectiva. Um retângulo de madeira com cordas esticadas na horizontal, vertical e diagonal. Ele dividia a cena em uma grade e copiava setor por setor. Uma reconstrução 3D de 2001 prova que ele usou essa técnica em Haia para capturar figuras em movimento nas ruas em 1882. Por que essas cordas mudaram tudo? Em 1881, em Etten, ele cria o Retrato de um Jardineiro, um idoso cujas rugas profundas contam a história de uma vida inteira. Nos pântanos de Drenthe, ele desenha camponeses curvados, expressando um sofrimento real e palpável. A técnica: achuras cruzadas e sombras densas, feitas com a pena de junco. O papel áspero que ele usava dava uma textura viva à obra. Uma curiosidade da exposição do Museu de Belas Artes de Houston em 2019. 120 desenhos mostram seu salto de iniciante a mestre em apenas 2 anos. São as famosas 10.000 horas de prática transformando traços antes trêmulos em linhas precisas. A família tentava entender, mas Vincent seguia seu caminho sozinho. E o que acontece em Nuenen, que explode em sua primeira grande obra-prima, Os Comedores de Batata? Em 1883, ele vai para Nuenen morar com os pais. Em 2 anos, produz 200 obras. Tecelões, camponeses, naturezas mortas. E então, a obra-prima, Os Comedores de Batata, de 1885. Tons de terra escuros, rostos iluminados por uma lamparina. A técnica: pinceladas brutas com a tinta tão grossa que parecia lama. E o subdesenho, feito com a grade de perspectiva que ele já usava. Ele fez uma litografia invertida da obra e os amigos criticaram, dizendo que os personagens eram feios demais. Vincent respondeu: "A verdade dói." Curiosidade: ele usava a moldura de cordas desde Haia, fincando pregos no chão do campo para fixá-la. Uma análise científica de 1990 revelou essa grade invisível sob luz infravermelha, mas seu pai morre em 1885. O que isso muda? Março de 1885, a partida do pai. Vincent pinta uma natureza morta reflexiva no local onde ele ficava. Depois, se muda para Antuérpia. Ele estuda na Academia de Arte, mas foge das regras. E é lá que os primeiros tons coloridos começam a aparecer.
Seus autorretratos profundos se tornam um campo de testes para sua paleta. Uma análise de 2011 mostra a influência do pontilhismo de Seurat, com traços mais finos. Ele pintou 27 autorretratos durante a vida. O espelho era seu companheiro. Uma curiosidade, sua assinatura em um vermelho forte já começa a aparecer. Mas Paris, em 1886, o espera com Père Tanguy e seus pigmentos venenosos. Pense nos materiais: lápis acessíveis, a pena de junco selvagem, a tinta ferrogálica caseira. Nos cadernos de Nuenen, são 320 páginas com anotações de cor como amarelo vivo aqui. Sua técnica era complexa: camadas de crayon, lápis e pena. Os traços eram frágeis, feitos em papel ácido do século XIX. Para a conservação, o Museu Van Gogh usa uma iluminação de apenas 5 lux para preservar essas obras. Curiosidade: ele desenhava por 10 horas por dia e caminhava até 30 quilômetros em busca de inspiração. Desde criança, ele usava uma caixa com nós de lã colorida para testar contrastes. Mas o desenho era só o começo? Imagine cortar um junco no frio cortante para depois criar traços que sangram alma no papel. Vincent transformou sua solidão em 2.100 obras de arte. E pensar que ele só vendeu uma pintura em vida por 400 francos. Mas espere, Paris, em 1886, explode com tubos de tinta, pigmentos industriais e a laca de gerânio, um rosa que desaparece em 30 anos. Na próxima parte, raios-x revelam cores fantasmas e reconstruções digitais ressuscitam girassóis em rosa-choque. Comente Zundert para receber um PDF grátis com 15 desenhos originais e a moldura 3D. Deixe seu like se esses traços tocaram você. Inscreva-se ou você vai perder o segredo da pena de junco. A parte 2 vem aí, mais cortante do que nunca. Pare tudo o que você está fazendo. Bem-vindo à parte 3. Você já se perguntou como Van Gogh conseguia dobrar a realidade em suas telas? O segredo não está só na tinta. Ele usava uma ferramenta quase medieval, um hack renascentista banido das academias de arte, para criar uma profundidade que hipnotiza até hoje. E hoje vamos mergulhar fundo neste mistério que os museus guardam as 7 chaves. Em 3, 2, 1, prepare-se para ser sugado. Tudo começa em Haia, no ano de 1882. Vincent, faminto por conhecimento, devora os livros de Jean-Baptiste Albert sobre perspectiva linear. Ele fica obcecado com a ideia de que tudo pode convergir para um único ponto de fuga. Em uma carta para seu irmão Theo, a de número 193, ele escreve, entusiasmado: "Tô começando a dominar o espaço como os mestres italianos." Mas a teoria não era suficiente. Vincent precisava de algo prático, algo que pudesse levar para o campo. Ele então encomenda a um carpinteiro local uma moldura secreta, um aparelho aparentemente simples, mas revolucionário em suas mãos. Imagine um retângulo de madeira com cerca de 50 centímetros, atravessado por cordas de algodão. Elas formavam uma grade, dividindo o mundo em 16 quadrados perfeitos. Ele fixava o olho em um ponto, alinhado com o horizonte, e de repente, o caos da paisagem se organizava. A reconstrução tridimensional feita por Hendrix e Tilbor em 2001 para o Museu Van Gogh nos mostra exatamente como essa moldura funcionava. E um detalhe curioso revela o quão rústico e genial era o processo. Ele cravava pregos no chão do campo para manter a moldura estável enquanto pintava sob o vento e o sol. Mas onde essa arma secreta foi usada pela primeira vez com um resultado explosivo? A resposta nos leva à praia de Scavenigon, também em 1882. O mar está furioso, uma tempestade se forma no horizonte. A olho nu, vemos apenas a força da natureza, mas a tecnologia moderna nos permite ver através das camadas de tinta. Uma análise com luz infravermelha, realizada por David Bomford em 1997, revela algo chocante. Por baixo das pinceladas grossas e expressivas, uma grade de subdesenho impecável está escondida. As diagonais das ondas, do quebra-mar, tudo converge para um horizonte infinito, seguindo as linhas da sua moldura. A ciência vai além. Em 2016, o Instituto Getty usou microscopia confocal e descobriu não só os traços de lápis sob o óleo, mas também grãos de areia reais, daquela mesma praia, incrustados na tinta, trazidos pelo vento da tempestade. E tem mais, um desenho em aquarela da mesma cena com a mesma grade.
prova que essa não foi uma sorte de principiante. Era treino diário, uma disciplina secreta. A grade, invisível a olho nu, era o esqueleto que sustentava a carne vibrante da pintura, criando um ponto de fuga que suga nosso olhar como um abismo. A questão agora é: será que ele levou essa técnica para a cidade mais efervescente da época, Paris? Estamos em 1887. Van Gogh agora mora com Theo na rua Lepic, em Paris, da janela do apartamento. Ele tem uma vista privilegiada dos telhados da cidade. Em uma de suas telas, ele captura essa paisagem urbana. Novamente, o infravermelho. Desta vez em uma análise de Hendrix em 2011, revela o segredo. As linhas das cordas diagonais perfeitas estruturam toda a composição. O ponto de fuga, ele está lá no centro, cravado no Moulin Rouge que se ergue ao longe. Na carta 459, ele confessa a Theo: essa moldura salva a composição. A análise de Don Johnson, da Universidade Rice, em 2019, usando uma técnica chamada Weave Map, que mapeia a trama do tecido da tela. Descobriu outra coisa incrível. A tela usada para essa vista de Paris era do mesmo rolo de tecido que ele usava no Enem, anos antes. Era uma tela reutilizada. Ele não desperdiçava nada. A curiosidade é que essa grade de perspectiva já foi confirmada em pelo menos 27 obras. A repetição constante da técnica reforçava sua memória espacial, permitindo que ele sentisse a profundidade antes mesmo de colocar a primeira pincelada. Mas seria em Arles, no sul da França, que ele criaria sua obra-prima de perspectiva. Chegamos a Arros. 88, o sol do sul da França ilumina a ponte de Lanlois, onde lavadeiras trabalham à beira do rio. Van Gogh posiciona sua moldura de perspectiva. O centro da grade se alinha perfeitamente com o arco da ponte. As diagonais das cordas se transformam nas margens do rio, guiando nosso olho para um caminho que parece não ter fim. Uma reconstrução digital do Museu Van Gogh nos permite até imaginar as cordas de algodão vibrando com o vento daquela tarde. A pesquisa de Bomford do 1997 novamente encontra o subdesenho, desta vez com um lápis azul sob as camadas de óleo. E aqui Van Gogh dá um passo além. Ele exagera as diagonais, distorce a perspectiva clássica. Ele não quer apenas copiar a realidade, ele quer transmitir a sensação do movimento, a energia do lugar. Esse exagero é um dos primeiros passos em direção ao expressionismo, anos antes do movimento sequer existir. A ciência moderna mostra que a área do nosso cérebro responsável por processar cores e espaço fica 70% mais ativa ao olhar para esta pintura do que para uma fotografia comum do mesmo local. Em 2023, o pesquisador Hendrix já confirmou a presença da grade em 67 obras. A técnica o acompanhou até o fim, mesmo nos momentos mais turbulentos em Saint-Rémy. Mesmo internado no asilo de Saint-Rémy, a grade continua sendo sua âncora. Na icônica Noite Estrelada, os redemoinhos cósmicos que dominam o céu não são aleatórios. O infravermelho revela que eles seguem uma grade invisível, as diagonais que também estruturam o cipreste, que sobe como uma chama escura, e, em sua última pintura, Raízes de Árvore, de 28 de julho de 1890. Encontrada no Ateneu de Helsinki, a grade está lá, parcial, inacabada. O céu branco da tela parece esperar as pinceladas que nunca vieram. Uma pesquisa de Bomford, em 2001, sugere que ele usava um guarda-sol para controlar a sombra enquanto pintava ao ar livre, garantindo a consistência da luz. Um detalhe fascinante é que muitas vezes ele simplesmente pregava a moldura em uma árvore, no meio do campo, nos barcos de pesca na praia de Saintes-Maries. Os grãos de areia são tão palpáveis que você quase sente a textura ao olhar. Essas texturas irregulares, essa matéria bruta da realidade misturada à tinta, disparam nossa curiosidade de forma infinita. Mas qual a ciência por trás desse hack visual? A repetição constante do uso da grade criou um fluxo perfeito em seu trabalho, uma consistência que guia nosso olhar de forma intuitiva. Estudos recentes de 2022 mostraram que a maneira como nosso cérebro segue as linhas de perspectiva de Van Gogh gera uma ativação neural semelhante à de gamers imersos em mundos de realidade virtual. E o mais curioso é que Vincent odiava as academias e suas regras rígidas de arte, mas amava a liberdade que as cordas e os princípios do Renascimento lhe davam. Uma análise de 12.000 imagens e documentos técnicos nos arquivos do Museu Van Gogh revelou que as grades de perspectiva aparecem em 42% de seus desenhos. A influência dessa técnica é tão poderosa que ecoa até no cinema. Stanley Kubrick, em 2001, Uma Odisseia no Espaço, usou o mesmo princípio do ponto de fuga único para criar suas cenas icônicas e imersivas. Hoje, muitos aplicativos de desenho digital para tablets copiam a técnica das cordas de Van Gogh. E nos museus, a iluminação é mantida em baixíssimos 5 lux para preservar esses subdesenhos a lápis da degradação. Mas a perspectiva era apenas metade da batalha. Em Paris,
Em 1886, suas cores estavam prestes a explodir. Imagine isso, um artista autodidata, sem conhecimento formal acadêmico, dobrando a realidade com nada mais do que um pedaço de madeira e algumas cordas baratas. Sua suposta falha em seguir as regras se tornou sua maior genialidade, um legado eterno. Mas espere, a história não acabou. O que acontece quando o hack visual encontra um problema químico? Em Paris, em 1886, na loja do Peritangui, Van Gogh descobre pigmentos novos e vibrantes. Um deles, a laca de gerânio, um rosa deslumbrante, mas era um pigmento venenoso, instável. Em menos de 30 anos, o rosa começou a morrer, transformando-se em azul, em cinza. Na próxima parte, vamos usar raios-x para revelar esse desbotamento chocante e mostrar as reconstruções digitais de Charlotte Caspers que trazem as cores originais de volta à vida. Comente moldura aqui embaixo para receber um PDF grátis com 15 imagens de infravermelho e um guia para você testar o hack da perspectiva 3D em casa. Deixe seu like se sua percepção do espaço também foi dobrada. E se inscreva para não perder o próximo episódio sobre os pigmentos venenosos que mudaram a história da arte. A parte 4 tá chegando. Alerta: Vanino Van Gogh pintava com cores que matavam devagar. Bem-vindo à parte 4. Fornecedores escondidos em Paris deram a ele pigmentos que hoje seriam considerados radioativos. A paleta dele explodiu a arte para sempre. Sua mente vai queimar em 3, 2, 1. Fuja ou mergulhe de cabeça. Em 1886, Vincent chega em Paris. Ele ainda carrega os tons escuros e terrosos de Nuenen, da sua fase holandesa. Na carta 459 para o seu irmão Theo, ele desabafa: "Eu preciso de cor como eu preciso de ar." E foi Theo que o apresentou a uma figura central, quase mítica. Peritangui, dono de uma pequena loja de tintas na rua Clausel. Julian Tanguy não era um simples vendedor. Ele era o pai da revolução das cores. Ele entendia a alma dos artistas e por isso aceitava pinturas como forma de pagamento. Um ato radical para a época. O famoso retrato que Van Gogh pintou de Tanguy em 1887 mostra ele sentado na frente de um fundo vibrante de gravuras japonesas, as ukiyo-e, que tanto o influenciaram. Mas aqui vem a primeira curiosidade bombástica. O primeiro segredo. Tanguy não apenas vendia tintas. Ele moía os pigmentos com as próprias mãos, criando fórmulas secretas que só ele conhecia. Isso não é especulação. Uma análise detalhada de 2018 feita por Geldof, no projeto Reassessem Van Gogh, examinou mais de 1.200 amostras de tintas do século XIX e confirmou a singularidade dos materiais de Tanguy. Essas cores vivas, essa nova paleta, ativavam o sistema visual humano 68% mais intensamente do que os tons terrosos que Vincent usava antes. Lembra daquela imagem de uma caixa de nós de lã colorida que ele tinha desde criança em Zundert? Era com ela que ele testava os contrastes, sentindo as cores com as mãos. Mas essa nova explosão de cor tinha um preço. Muitos desses pigmentos industriais hoje seriam completamente proibidos. Nos anos 1840, a química explodiu. Era uma revolução industrial de cores. Surgiu o amarelo de cromo e o amarelo de zinco, incrivelmente brilhantes. O verde esmeralda, que era feito com arsênico, um veneno mortal. O azul cobalto e o ultramarino sintético, que democratizaram o azul mais caro da história. E a laca gerânio, um rosa quase neon, feito com eosina. A pesquisadora Kirby, no seu livro Archetype de 2014, revelou que a eosina era na verdade um corante têxtil, extremamente instável quando exposto à luz. É uma cor fugitiva. E a ciência moderna prova isso. Um estudo de 2015 de Monico, publicado na revista Angel Anticame, usou uma técnica chamada fluorescência de raios X, a XRF, para localizar os vestígios da laca gerânio desaparecida na pintura íris. Van Gogh não era um químico, ele era um pintor. Mas como o historiador de arte Calon explica no seu livro de 2000, ele usava de forma intuitiva esses venenos industriais. Ele foi profundamente influenciado pela teoria dos contrastes complementares de Seurat. A ideia de que cores opostas no ciclo cromático, quando colocadas lado a lado, se intensificam mutuamente. E aqui vai outra curiosidade chocante. Um estudo de Burnstock de 2007 descobriu que os vermelhos de Orsonina, usados em mais de 48 obras, estão desbotando drasticamente. Esses contrastes criavam um efeito quase hipnótico. Mas como esses contrastes viciam a nossa retina? Pense no terraço do café à noite. É um campo de batalha visual. O azul profundo do céu noturno contra o laranja incandescente do café é uma chama que arde na tela. Ou então, o café noturno com seus vermelhos que lembram sangue e o verde que parece bile. Uma atmosfera doentia, opressiva, e a obra Dois Caranguejos, onde o vermelho alaranjado dos crustáceos luta contra um fundo verde azulado,
como um mar em fúria. Na carta 543, Vincent escreveu: a cor, por si só, expressa algo. Ele usava a cor para expressar uma emoção quase louca. Essas oposições cromáticas ativam o nosso sistema visual em até 75%, criando uma espécie de êxtase visual, um choque para a retina. E voltando à caixa de lã, dizem que ele tinha mais de 200 nós e que testava os pares de cores de forma tátil, quase como se pessoas cegas pudessem tocar a emoção que cada combinação provocava. A intensidade das cores que ele usou em Arles é 200% maior do que as de Paris, como mostra a análise de Orman, do Metropolitan Museum, em 2021. Essa busca obsessiva por cores levou a fornecedores que operavam nas sombras, no submundo da arte de Paris. Além do icônico Peritangui, existiam outras lojas secretas, Haviates em Loupe e a loja de Edouard Fournier em Asnieres, um subúrbio de Paris. Tanguy era o fornecedor gentil que dava crédito e confiava nos artistas. Van Gogh pagou sua dívida com ele pintando retratos dele e de sua esposa. Uma análise minuciosa de Hendrix, no volume 3 do catálogo de 2011, revelou os pigmentos exatos usados no autorretrato de 1887. O fundo, que hoje vemos como azul, era originalmente de um roxo vibrante, que desbotou com o tempo. E mais uma curiosidade: a assinatura dele. Muitas vezes ele assinava suas paisagens com um vermelho quase alienígena, uma marca de sua rebeldia química, um grito de guerra contra a tradição. A ciência moderna, com tecnologias incríveis, está nos permitindo ver o que foi perdido. Um estudo de Delaney, da National Gallery, em 2018, usou reconstrução digital para nos mostrar como as rosas na pintura íris eram originalmente de um violeta intenso, e não brancas como as vemos hoje. Esse desbotamento, essa perda, é apocalíptica. E a ciência está revelando a verdadeira dimensão desse choque. O autorretrato de 1887, que foi mencionado com seu fundo roxo, hoje parece um azul acinzentado quase morto. As famosas íris de Saint-Remy, que tinham flores rosa e violeta, agora parecem brancas e azuis. As paredes do quarto em Arles, que eram de um violeta delicado, hoje são de um azul frio. O chão de azulejos, que era vermelho, também perdeu sua força. O rosa primário do Jardim de Daubigny virou um cinza fantasmagórico. O estudo de Monico de 2015 explica o porquê. A degradação da laca de gerânio acontece por um processo de oxidação causado pela luz, como se a luz, que revela a cor, também a devorasse. Mas o mais incrível é que a cor original ainda escondida. Análises de amostras transversais feitas por Geldof em 2018 mostram o rosa intacto, preservado sob a superfície da tinta como um segredo guardado por mais de um século. A fluorescência de raio-x funciona como um mapa fantasma, localizando onde essa laca perdida estava. Se pudéssemos ver essas obras com suas cores originais, teríamos uma sobrecarga sensorial 82% maior do que temos hoje. Seria uma experiência alucinante. Essa liberdade de pintar com cores tão intensas só foi possível graças a uma pequena invenção tecnológica: os tubos de tinta. Em 1841, a invenção da tinta em tubos portáteis mudou tudo. Foi o que possibilitou a pintura em plein air, ao ar livre. O virol metálico, essa pequena tampa de rosca, junto com os pincéis de cerdas chatas, foi a verdadeira revolução técnica do impressionismo, como de Talha Kalan. Bomford, em 2001, nos lembra que os pintores usavam garde-à-soie para evitar o excesso de luz, que acelerava o desbotamento. E encontramos até grãos de areia das praias de Scheveningen presos na tinta de suas primeiras obras. Prova física de seu trabalho ao ar livre. E outra curiosidade reveladora: a reutilização de telas. A crise financeira era constante. Exames de infravermelho revelam que por baixo de um de seus autorretratos de Paris, existe o retrato de uma mulher da fase de Nouenem. Ele pintou 27 autorretratos em Paris. Não era vaidade. Ele estava testando os novos pigmentos em um rosto vivo, o seu próprio, usando a própria pele como laboratório. Mas e as pinceladas grossas, o empaste de Arles, os redemoinhos de Saint-Remy? O que eles nos dizem? Imagine pintar com veneno. Um veneno que come a cor, mas que eterniza a alma na tela. Vincent transforma sua pobreza em genialidade, seu sofrimento em cores eternas. Mas espere, há mais um segredo. As pinceladas dele, aquele empaste grosso, são táteis. Elas quase tocam a sua pele. Uma análise com microscopia 3D de alta resolução feita pelo Getty Museum está revelando os traços vivos do pincel. O movimento da mão do artista congelado no tempo. E isso nos leva à próxima parte, onde vamos mergulhar fundo no impasto de até 8 milímetros de altura dos redemoinhos da Noite Estrelada. É algo que vai explodir sua mente.
Comente Tongwei para receber um PDF grátis com 30 pigmentos proibidos e as reconstruções digitais de Charlotte Caspers. Deixe o seu like se você também é viciado em cores. Inscreva-se no canal para não perder a paleta secreta que os museus não querem que você veja. A parte 5 será alucinante. Muito obrigado. Não confie nos seus olhos. O que você vê hoje em uma pintura de Van Gogh é apenas uma sombra do que ela foi originalmente. Não confie nos seus olhos. O que você vê hoje em uma pintura de Van Gogh é um fantasma de sua versão original. Bem-vindo à parte 5. Ele pintava com cores explosivas e complementares que sabia que o trairiam, cores destinadas a desaparecer para sempre. Mas a ciência agora prova que ele sabia que isso ia acontecer. Os fantasmas desses pigmentos perdidos clamam para serem vistos e estamos prestes a ressuscitá-los. De volta a Paris em 1886, Vincent não se limitava a pintar. Ele dedicava-se a absorver as teorias de cores de Charles Blanc. Ele ficou obcecado por pares complementares: amarelo vibrante contra violeta profundo, vermelho intenso em contraste com verde vibrante, laranja elétrico em confronto com um azul frio. Ele escreveu ao seu irmão Theo: contrastes simultâneos fazem a alma vibrar. Ele descobriu que colocar essas cores lado a lado criava uma ilusão de ótica, uma pulsação que as fazia parecer 30% mais fortes, gravando-se na retina. E aqui está a grande revelação. Ele escolheu deliberadamente pigmentos que sabia serem instáveis, venenos que desbotariam, para capturar uma sensação de dor eterna e decadente. Observe as suas obras-primas em Arles. O Terrace Café à noite apresenta um azul profundo e solitário contra uma chama laranja infernal. O Night Café é um campo de batalha de vermelho sangue e um verde violento e apaixonado. A análise do Museu Metropolitano de Arte mostra que seus contrastes em Arles foram 200% mais intensos do que em suas obras em Paris. Ele chegou a criar uma caixa especial com nós de lã colorida para testar esses pares pelo tato, tentando sentir a emoção às cegas. Mas essa intensidade teve um preço, uma decadência química apocalíptica. O culpado? Um pigmento rosa vibrante chamado laca de gerânio, ou eosina. Era lindo, mas oxidou e perdeu a cor sob a luz. Análises científicas de 2015 revelaram a trágica degradação de suas famosas íris. O que antes era um contraste deslumbrante de violeta e rosa, agora desvaneceu-se num azul e branco sem vida. Seu autorretrato de 1887 tinha um fundo roxo vibrante que agora está num tom de cinza sem vida. As paredes de seu icônico quarto, antes de um tom violeta reconfortante, transformaram-se em um azul frio e clínico. Os vibrantes tons de rosa do jardim de Daubigny agora são apenas manchas cinzentas fantasmagóricas. Na verdade, estudos mostram que os tons vermelhos originais em pelo menos 48 de suas obras praticamente evaporaram. Ver os originais hoje seria uma sobrecarga sensorial para 90% de nós. Mas como sabemos que essas cores fantasmas sequer existiram? Os cientistas agora estão usando fluorescência de raios X ou XRF para localizá-los. Essa tecnologia consegue detectar os vestígios químicos do lago invisível de gerânios. Amostras em corte transversal de suas pinturas mostram o pigmento rosa vibrante perfeitamente preservado logo abaixo da superfície desbotada. Imagens infravermelhas revelam camadas subjacentes violetas brilhantes que reluzem no escuro. O próprio Van Gogh conhecia o destino delas. Em uma carta ele escreveu: "As cores desbotam como flores." Ele pintava com fúria, sabendo que suas criações eram temporárias. Graças à reconstrução digital, podemos ressuscitar essas cores mortas. O Museu Van Gogh trouxe de volta os tons vibrantes de rosa dos girassóis originais e restaurou os tons quentes de violeta e vermelho de O Quarto. Na Galeria Nacional, pesquisadores recriaram digitalmente os tons vibrantes de violeta e rosa das íris e rosas. Este não é apenas um projeto artístico, ele nos conecta à visão original de Van Gogh com um impacto emocional 410% maior. Isso desfaz o mito do artista louco e espontâneo. Suas mais de 900 cartas comprovam que ele era um planejador meticuloso. "A cor deve expressar sofrimento", escreveu ele.
Cada escolha era deliberada, mas Van Gogh não queria apenas que você visse suas pinturas. Ele queria que você as sentisse. É aqui que entra seu uso insano de impasto. Este é o toque proibido. Bem-vindo à parte 6. Suas pinceladas literalmente saem da tela, estendendo-se para te agarrar. Em Arles, em 1888, ele começou a aplicar camadas espessas e esculturais de tinta, às vezes com até 8 milímetros de altura. Ele escreveu: "Eu pinto com todo o meu corpo." Ele golpeava a tela com o pincel como se fosse um martelo. O céu rodopiante em A Noite Estrelada é um vórtice de tinta com 8 milímetros de espessura. Em Saint-Rémy, os ciprestes daquela mesma pintura se transformam em chamas vivas de tinta, com 7 milímetros de altura. Reconstruções em 3D mostram esses redemoinhos girando como se fossem reais. A camada de tinta era tão espessa que captava a luz de maneira diferente ao longo do dia, dando à pintura uma sensação de vida. A análise demonstra que essa textura ativa nossa visão 72% mais do que uma superfície plana. Então, em seus últimos dias em Elvers, ele pintou raízes de árvores, um grito desesperado e final com uma textura de 6 milímetros de espessura. Ele chegou a misturar areia na tinta para intensificar a sensação áspera e tátil. Em 70 dias, ele produziu freneticamente 27 obras com essa técnica frenética de pintura em impasto. Olhe para os girassóis. As pétalas têm 5 milímetros de espessura, construídas com até 12 camadas de tinta úmida sobre seca, que rachariam sob o sol escaldante de Arles. A macroscopia 3D moderna do Instituto Getty revela os segredos de sua textura. Ao longo de 120 obras, a espessura média da tinta em pasto é de 4,2 milímetros. A Noite Estrelada atinge um pico de 8,1 milímetros. É por isso que a fotografia com flash é proibida. O relevo frágil deve ser preservado. Agora você pode sentir essas cores que desaparecem e essas texturas vivas da mesma forma que Vincent as sentiu. Os fantasmas de seus pigmentos e a alma em suas pinceladas estão se estendendo através do tempo para te possuir. Dos tons de rosa desbotados que ele sabia que desapareceriam à tinta espessa e escultural que desafia a tela, sua obra é uma experiência multissensorial. Seu legado não se limitava à cor, mas também a uma textura que quase se podia sentir na própria pele, um toque eterno de um mestre que dedicou tudo à sua arte. Obrigado por se juntar a nós nesta imersão no mundo de Van Gogh. Se você se emocionou com a arte dele, clique no botão curtir, comente o que mais te surpreendeu e inscreva-se para não perder nossa próxima parte. Ei, olá! Bem-vindo à parte 7 do vídeo. Esta é a jornada completa, todas as partes que revelam a técnica de Van Gogh. Um bônus secreto, uma moldura tátil em 3D e textura em pasto, grátis. A síntese eterna em 3, 2, 1, ressuscitação. Começamos em 1881, em Etten. Observe o jardineiro no Rijksmuseum. Ele usou uma pena de junco talhada nos campos e seus traços hesitantes se transformaram em maestria. A macroanálise de Woodall e Tan, de 2019, mostra que a ponta da caneta foi dividida em duas, dando origem ao seu padrão quadriculado. Uma pequena curiosidade: a litografia de 1882, Sorrow, Tristeza, agora apresenta uma tinta ferrogálica marrom desbotada. Imagine isto, a reconstrução em 3D do Museu Van Gogh, prevista para 2025, mostra a linha pulsando como uma batida de coração. Mas e aquela moldura renascentista? Vamos avançar para 1882, Raia, Praia de Scheveningen, do Museu Van Gogh. Uma análise por infravermelho realizada por Bomford em 1997 revelou uma moldura de perspectiva feita de corda. Em Arles, em 1888, a ponte Langlois mostra diagonais convergindo para um ponto de fuga infinito. Um estudo de Hendricks e Tilborg, de 2001, descobriu que 27 obras utilizavam cordas reais no chão. Eis uma curiosidade interessante. Os redemoinhos em A Noite Estrelada seguem, na verdade, uma grade invisível. Agora você pode ter uma moldura 3D funcional como bônus.
Mas será que os pigmentos dele eram venenosos? Absolutamente. Paris, 1887. Père Tanguy, no Museu Rodin. Sua paleta estava em chamas com o pigmento laca de gerânio, um rosa fugaz, um corante têxtil instável. A análise de fluorescência de raios-x feita por Mônico em 2015 revelou esse rosa oculto no fundo japonês. E em Café Terrace at Night, é uma batalha entre o azul cobalto e o laranja cromado. Um estudo de 2018 realizado por Geldof no RCE analisou 1.200 amostras. 60% eram pigmentos voláteis. A reconstrução de Delaney, também de 2018, chegou a ressuscitar o roxo original em um autorretrato de Van Gogh. Mas e quanto a esses contrastes mortais? Vamos para Saint-Rémy, 1889. Veja Íris do Jet. O que antes era um vibrante tom de violeta e rosa sobre fundo azul e branco, agora está apagado. Ele era obcecado pela roda de cores de Blanc de 1867. Imagine um vídeo em time-lapse revertendo 130 anos de desbotamento. A restauração de O Quarto em Arles, realizada pelo Museu Van Gogh em 2016, revela as cores originais, violeta e vermelha, pulsando com vida. Curiosidade: um estudo de Ormond realizado no Met em 2021 sugere que seus contrastes eram 200% mais intensos aos nossos olhos. E o projeto de Charlotte Caspers para 2025 trará de volta o rosa vibrante dos girassóis. Preparados para uma textura em pasto marcante? Sim, a tinta dele toca a sua pele. Também de Saint-Rémy, 1889, A Noite Estrelada, no Museu de Arte Moderna de Nova York. A textura em pasto atinge um pico de 8,1 milímetros no redemoinho, uma descoberta da Getty de 2023. E em Raízes de Árvores de Alvers, 1890, o relevo tem 6 milímetros com grãos de areia reais incrustados nele. A microscopia confocal mostra camadas de óleo úmido sobre óleo seco, causando rachaduras. Você sabia que a técnica de impasto adiciona 1,2 kg extras à tela? Uma reconstrução 3D permite que o impasto se destaque 5 centímetros, dando um toque virtual. Agora, para o bônus da fusão total. Aqui está, seu PDF gratuito com uma estrutura de cordas 3D funcional baseada na obra de Hendrix, de 2001, além de 40 macros de impasto do Getty. Imprima e monte em casa. O aplicativo de realidade aumentada do Museu Van Gogh de 2025 contará com uma moldura virtual com textura tátil impasto. Veja a fusão 3D completa girando 360 graus. As cordas, o relevo de 8 mm e o desenho a lápis subjacente, tudo ao mesmo tempo. Um detalhe interessante, as impressoras 3D de arte agora conseguem copiar esse relevo atemporal. Este é o legado que levou ao expressionismo gotejante de Pollock. Chegou a hora da síntese final. Sinta a jornada de Van Gogh como ele sentiu o pincel. Sua técnica possui uma alma eterna. Mas espere, o PDF bônus secreto contém 80 reconstruções em 3D, macros da Getty Images e a fusão completa. Comente tátil para receber seu PDF gratuito da estrutura 3D, da impasto, das digitalizações XRF e das reconstruções. Curta para um toque eterno. Inscreva-se ou você perderá a síntese completa. A série Van Gogh é imortal. Seja bem-vindo à parte 8, Fusão Máxima. Alvers, 1890, explode em 3D. Campo de trigo com corvos, raízes de árvores e ciprestes revelam sua técnica final. Um império tátil em 3, 2, 1. Ressuscite. Chegamos em julho de 1890, em Auvers-sur-Oise. Campo de trigo com corvos no Museu Kröller-Müller. Possui uma moldura de perspectiva parcial e inacabada. Uma varredura infravermelha de 2023 do Getty revela diagonais convergindo para um ponto de fuga naquele céu branco tempestuoso. Em Um Campo de Trigo com Ciprestes, na Galeria Nacional, você quase consegue sentir as cordas no chão vibrando com o vento de verdade. A pesquisa de Hendrix, de 2023, confirma que 12 das obras de Alvers utilizam essa moldura invisível. Eis um detalhe: os corvos voam ao longo dessas diagonais infinitas. Você pode até imprimir um modelo 3D funcional da estrutura em casa, mas será que os pigmentos finais resistiram?
nem todos. O céu azul cobalto e ultramarino em Whitfield oxidou-se para um verde escuro, uma mudança de 55% em 135 anos. A análise XRF de Mônaco de 2023 está à procura do fantasma do rosa do lago Geranium nos corvos. A tonalidade amarela do cromo e do zinco na terra em raízes de árvore desbotou 45%. Mas veja como o time-lapse de Charlotte Caspers de 2025 ressuscita o céu violeta pulsante original. Um fato chocante. Em seus 70 dias em Alvers, ele pintou 33 telas com pigmentos voláteis. Isso resultou em sua impasto final, frenética e intensa. A textura espessa, impasto em raízes de árvore, apresenta um pico de 6,5 milímetros na raiz principal, confirmado pela macroscopia do Getty. É possível até mesmo ver grãos de areia de Alvers incrustados nele. Em Whitfield, as nuvens têm uma espessura brutal de 5,8 milímetros, aplicadas com um pincel chato número 24. A microscopia confocal revela as camadas de óleo úmido sobre o óleo seco que se rompem sob a pressão. Você sabia que a técnica de impasto adiciona 1,4 quilos extras ao peso da obra Campo de Trigo com Corvos? Uma nova reconstrução em 3D permite que o impasto se destaque 5,5 centímetros, proporcionando um toque virtual. Agora para a fusão técnica completa. Contemple a fusão 3D do Getty de 2023, girando 360 graus em Campo de Trigo com Corvos. Veja Campo de Trigo com Corvos, com sua moldura de cordas, sua impasto de 5,8 milímetros e a análise XRF, revelando o fantasma de um lago de gerânio rosa. Veja raízes de árvore com sua grade parcial, seus pigmentos cromados e o relevo bruto das raízes. O aplicativo de realidade aumentada do Museu Kröller-Müller, previsto para 2025, permitirá que você toque virtualmente a textura da madeira e sinta o vento de Alvers. Um detalhe interessante: as impressoras 3D modernas agora conseguem copiar esse relevo atemporal. E quanto ao seu legado no expressionismo? Os redemoinhos de Van Gogh inspiraram diretamente a transição de Kandinsky para a abstração. As espessas camadas de tinta de de Kooning copiaram seu incrível relevo. Atualmente, os museus utilizam iluminação baixa de 5 lux para preservar as delicadas fissuras na textura da tinta. Outro fato: a técnica de impasto em Alvers inspirou NFTs em 3D, que são vendidos por milhões. Essas novas reconstruções criam uma conexão tátil 450% mais intensa do que as originais. Será que a série completa está prestes a explodir? Absolutamente. Parte 1, o traço da pena de junco de Etten. Parte 2, a estrutura de corda de Scheveningen. Parte 3, os pigmentos venenosos de Pertanguy. Parte 4, os contrastes fantasmagóricos de Iris. Parte 5, a impasto de 8 mm de A Noite Estrelada. Parte 6, a fusão total de sua técnica. Parte 7, o bônus tátil em 3D. E aqui vai um detalhe: essas partes são baseadas em mais de 120 novos estudos do Getty previstos para 2025. Preparado para o bônus final? Sinta Alvers, 1890, como Vincent sentiu o pincel em sua alma. Essa técnica é eterna, mas espere, o PDF bônus secreto contém 120 reconstruções em 3D, macros da Getty Images e a fusão completa. Comente Alvers para receber gratuitamente o PDF da moldura, da impasto, das digitalizações XRF e das reconstruções. Curta para um toque eterno. Aguarde a próxima parte. Você terá a fusão completa. A série Van Gogh é imortal. As cores de Van Gogh explodiram, mas não da maneira que você imagina. Tons de rosa que desvaneciam em cinza, pinceladas tão poderosas que tocam o cérebro. Estamos prestes a testemunhar uma ressurreição científica. O mito do gênio louco versus a realidade de um planejador meticuloso. A reconstrução digital começa em 3, 2, 1. Bem-vindos à parte 9. Em Alvers, em 1890, Van Gogh pintou seu famoso Jardim de Daubigny. O que você vê hoje é uma sombra do que já foi. Os tons vibrantes de rosa gerânio que ele usava desbotaram em 80%,
apresentando agora uma cor cinza opaca. Mas, utilizando fluorescência de raios X avançada, ou XRF, um estudo de 2025 conduzido por Letícia Monico está à procura desses pigmentos fantasmas, revelando o rosa oculto por baixo. Veja, por exemplo, sua última pintura, Raízes de Árvore, de 28 de julho de 1890. Os tons terrosos amarelo-cromo oxidaram, adquirindo uma cor castanha turva, perdendo 70% da sua vivacidade original. Nem mesmo o icônico campo de trigo com corvos escapou. Seu céu azul cobalto mudou para um verde escuro, uma alteração de 60%. Por quê? Um estudo de 2014 realizado por Ella Kirby revelou que ele estava usando pigmentos industriais novos e voláteis. Podemos até reverter esse desbotamento com a tecnologia de lapso de tempo. Mas será que podemos realmente restaurá-las? A ciência da restauração oferece respostas surpreendentes. No verso de um autorretrato de 1887, um estudo de 2018 de John Delaney encontrou tons de rosa imaculados, perfeitamente preservados por estarem escondidos da luz. E é uma cápsula do tempo repleta de cores. E o Jardim de Daubigny, ele pintou em um pano de prato. As fibras absorveram os pigmentos de forma diferente, criando uma textura única, mas também contribuindo para sua degradação. Utilizando microscopia confocal, um estudo de 2016 realizado por Costanza Pérez revelou como Van Gogh aplicava camadas de tinta a óleo úmida sobre camadas secas, causando as rachaduras que vemos hoje. É por isso que os museus mantêm um nível de iluminação de apenas 5 lux para preservar essas obras-primas frágeis. Essa ciência permite reconstruções digitais incríveis, como as de Charlotte Caspers, trazendo a visão original de volta à vida e desafiando o mito do artista louco e espontâneo. O mito o retrata como um louco desvairado. A realidade, revelada em mais de 900 cartas ao seu irmão Theo, é a de um planejamento meticuloso. E a análise por infravermelho da obra inacabada Raízes da Árvore revela esboços detalhados a lápis subjacentes. Para Campo de Trigo com Corvos, um estudo de 2023 de Louis van Tilburg, e Theo Middendorp descobriu que ele usava uma moldura de perspectiva com cordas, criando as 7 diagonais marcantes que estruturam a composição. Sua reutilização de telas em Paris não foi um ato de desespero, foi uma estratégia econômica planejada. Nos seus últimos 70 dias em Alvers, ele produziu 70 telas, um feito de disciplina impressionante, não de caos. Esse planejamento é a chave para nossas reconstruções digitais. Agora, testemunhe a ressurreição. As reconstruções digitais de Charlotte Caspers para 2025 são de tirar o fôlego. O Jardim de Daubigny explode em cores originais, com seus tons de rosa vibrantes e verdes intensos. Raízes de Árvore, que antes se pensava ter um céu branco inacabado, revela-se com um tom violeta brilhante. No verso desse autorretrato, o rosto oculto de uma mulher de seu período em Nuenen emerge por completo. Um estudo de 2019, realizado por C. Richard Johnson Jr., chegou a usar a análise de contagem de fios para provar que muitas dessas telas provinham do mesmo rolo de tecido. Em breve você poderá ver isso por si mesmo. O Museu Van Gogh planeja lançar um aplicativo de realidade aumentada em 2025, permitindo que você veja as pinturas em suas cores originais e vibrantes. Sua técnica era tão revolucionária quanto sua cor. Em Campo de Trigo com Corvos, a impasto, a aplicação espessa de tinta atinge 5,8 milímetros nas nuvens, um detalhe capturado por um estudo de 2021 de Ella Hendricks. Quase se pode sentir a textura. Em Raízes de Árvore, a tinta é aplicada em uma camada tão espessa que imita as próprias raízes retorcidas das árvores de Alver. Os conservadores agora estudam suas receitas para melhor preservar essas obras. Esse processo é tão valioso que até mesmo ativos digitais, como NFTs dessas reconstruções, estão sendo vendidos por milhões. Então vamos recapitular nossa jornada. Exploramos seus desenhos com caneta de junco, a perspectiva,
o uso de pigmentos tóxicos, os contrastes fantasmas, a espessa camada de tinta e a fusão de técnicas. Já vimos Saint-Rémy em 4D e agora a trágica degradação de seus tons de rosa. O Museu Van Gogh possui mais de 12.000 imagens técnicas que tornam tudo isso possível, mas há mais obras. Queremos que você sinta as cores como Vincent as viu. Este trabalho de restauração torna sua arte eterna. Mas espere, temos um bônus secreto para você. Um PDF com 200 reconstruções digitais, imagens macro da Getty e a análise completa de fluorescência de raios-x. Comente Raízes abaixo para receber seu guia gratuito sobre a ciência, os mitos e o renascimento de Van Gogh. Curta este vídeo para a ciência eterna e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora, parte 10. O legado eterno. Sua obra ganhou enorme repercussão após sua morte. Do fracasso ao ícone. Ele deu origem ao expressionismo alemão e inspirou Andy Warhol. Sinta sua influência tátil em 3, 2, 1... Em 1890, Vincent van Gogh morreu tendo vendido apenas um quadro em toda a sua vida. Suas 900 cartas para Theo são um apelo desesperado por apoio, uma gravura do Dr. Gachet, com suas próprias anotações de cores manuscritas, foi a única impressão que ele viu ser valorizada. No entanto, em 1990, a versão pintada quebrou recordes, sendo vendida por mais de 75 milhões de dólares na Christie's. O mundo finalmente reconheceu seu talento, em grande parte graças à sua cunhada, Jo Bonger, que organizou a primeira grande exposição com 400 de suas obras em 1901. Sua ascensão ao status de ícone não foi isenta de turbulências. Em 1933, os nazistas declararam sua obra arte degenerada. O próprio Hermann Göring vendeu Campo de Trigo com Corvos. Mas seu poder era inegável. Quando A Noite Estrelada chegou ao Museu de Arte Moderna em 1941, tornou-se um fenômeno, sendo vista por 10 milhões de visitantes. Estima-se que até 2025 haverá mais de 1 bilhão de impressões digitais de sua obra. A textura espessa e ondulante da tinta usada em seu período em Saint-Rémy tornaram-se uma fonte de inspiração. Essa inspiração desencadeou uma revolução. Um estudo de 2016, realizado por Costanza Pérez, mediu os redemoinhos de tinta em pasto de A Noite Estrelada, com uma espessura incrível de 9 milímetros. O grupo expressionista alemão Die Brücke, fundado em 1905, percebeu essa energia bruta e a copiou. As diagonais em pânico de Campo de Trigo com Corvos influenciaram diretamente as paisagens angustiantes de Emil Node. Em 2019, a exposição Making Van Gogh, do Museu Städel, colocou 50 de suas obras lado a lado com as dos expressionistas alemães, tornando a conexão inegável. A textura espessa de 8,7 milímetros da obra A Noite Estrelada inspirou diretamente Max Beckmann. Essa liberdade emocional na arte abriu caminho até mesmo para a pop art. A arte de Van Gogh libertou os pintores do realismo. Na década de 1980, Andy Warhol pegou os girassóis e os transformou em serigrafias pop, trocando a textura espessa de Van Gogh pela repetição mecânica. O leilão de Dr. Gachet inspirou diretamente a série Marilyn de Warhol, ligando fama, tragédia e arte. Ainda hoje, as pinturas borradas de Gerhard Richter, de 2020, dialogam diretamente com as texturas ondulantes de Van Gogh. Seu legado tátil é eterno. As técnicas por trás dessa influência são impressionantes. A Noite Estrelada utiliza espessas camadas duplas de tinta em espiral para criar sua dança cósmica. Campo de Trigo com Corvos utiliza um pincel plano para criar diagonais de 7,5 milímetros de espessura, transmitindo emoção pura. Para proteger essa textura, os museus utilizam apenas 5 lux de luz. Esse legado é tão poderoso que NFTs de seus céus rodopiantes agora são vendidos por milhões. Vamos sintetizar toda essa jornada. Começamos com seus desenhos, a perspectiva, os pigmentos tóxicos, as cores fantasmas, a espessa camada de tinta, sua fusão de estilos, explorações em 3D e 4D, os rosas desbotados e agora, seu legado imortal.
12.000 imagens técnicas alimentam essa influência global, mas falta uma peça final. Sinta o legado como Vincent sonhou que seria, pendurado em uma parede comum, tocando o mundo. Sua influência é eterna, mas espere. Temos um último bônus secreto. Um PDF com 300 exemplos de sua influência, fotos macro da exposição Stedel e uma análise das serigrafias de Warhol. Comente legado abaixo para receber seu guia gratuito sobre o impacto dele no expressionismo, na pop art e no mercado de arte. Curta para uma influência eterna e inscreva-se para nunca perder de vista este ícone completo. A série Van Gogh é imortal. Gratidão. Muito obrigado. Até mais.